Isso que o cara fazia, que o Poatan faz errado. Ele bate, aquela mão dele cai. E o Adesanya sabia disso. Tava esperando ele bater pra poder bater por cima. Foi o que eu vi. E aí, espero que tenham gostado do meu pequeno edit do Super Índio. Esse vídeo aqui é para comentar a respeito da técnica do Poatan e do porquê que as pessoas costumam dizer que ele tem uma técnica ruim e como que isso é uma visão muito estúpida e muito ultrapassada, especialmente para esse ponto. Passar por essa discussão a respeito da viabilidade de diferentes estilos técnicos e vou mostrar para vocês que a maior parte dos campeões, historicamente falando, eles não eram muito ortodoxos. As pessoas vão dizer, alguns mestres vão dizer, ou algumas pessoas que são só praticantes, só robistas, que se acham muito incríveis, vão dizer que antes de você poder mudar a regra, você precisa entender a regra. Mas na verdade não é isso que muitos desses caras fazem. Na verdade não é isso que a maioria das pessoas que se dão bem faz. As pessoas que se dão bem, elas seguem um estilo próprio. E elas fazem isso com muita habilidade, elas se desenvolvem a partir do próprio conforto, até biológico delas, né? O formato do corpo delas faz com que elas possam lutar mais eficientemente de uma forma. E a gente vai discutir isso daí. Então tá, vamos começar aqui falando dos 3 biotipos corporais, o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. Vamos começar falando dos ectomorfos, caras mais magrelões, né? Temos como exemplos principais ali o Anderson Silva, o Adesanya e o Jon Jones. São lutadores longilíneos e se você olhar o estilo deles é muito técnico, né? Se você pensar em uma escola que é muito ortodoxa e em um mestre que vai forçar eles a lutar com uma base mais fechada, uma guarda alta, bem naquele estilo de trocação aí do kickboxing, bom, você poderia ter nos privado historicamente de um cara como o Anderson Silva. Poderia ter nos privado de um Adesanya. O Adesanya, se lutasse fechado, ele jamais teria se tornado o Stylebender. Ele jamais teria se tornado a potência que ele veio a se tornar. E é muito importante levar em conta que tem tudo a ver com o formato do corpo deles, né? Esse estilo alongado de lutar, ele só é possível porque o corpo deles é alongado. Agora vamos falar dos mesomorfos, né? As verdadeiras aberrações da natureza, o corpo que todo mundo queria ter. Esses caras aqui, eles são os naturalmente musculares. E para ser honesto, a depender de algumas particularidades, eles podem utilizar o estilo que eles quiserem. Alguns nomes interessantes nesse biotipo são o Islam Makhachev, Kamaru Usman e o Paulo Borrachinha. Acho que o Paulo Borrachinha é o exemplo mais expressivo quando se fala de biotipo, né? Todo mundo acreditava que ele usava o suco, porque o cara tem um físico realmente muito impressionante, embora a carreira dele em si não seja comparável com os demais aqui listados. Se olhar os lutadores dessa categoria, perceberá que é relativamente comum que esses sim sejam como esses tanques, né, que às vezes as escolas tradicionais querem que todo mundo seja. Por fim, agora do que a gente vai falar? Isso mesmo, dos endomorfos, os famosos fordos. E não dá pra falar de endomorfo sem falar do imperador, né? Do mais lendário de todos eles, o Fedor Emelianenko. Esse é um cara que eu quero falar particularmente porque esse cara é um monstro, né? Eu sou muito fã, eu acho que potencialmente meu lutador favorito. E se você olhar o MMA hoje em dia, é literalmente um desenvolvimento a partir dele, né? Os campeões, essa galera do Cáucaso aí com o grappling muito forte, o wrestling muito forte, mais boxing, cara, veio do Fedor isso.
qual que é a característica principal notável nele, né? É isso aí, ele sempre teve esse pânceps aí muito bem desenvolvido, né? Sempre foi meio fordo e muita potência muscular, muita força, muita resistência. Inclusive eu acho esses caras, né, os endomorfos, os caras mais fodidos de enfrentar quando você tá numa academia, né? Vai fazer o sparringzinho, claro que não a nível profissional, você raramente encontra se não for peso pesado a nível profissional. Mas na academia, assim, porra, todas as vezes que eu me bati com um cara que era desse biotipo aí, eu tomei no zóio. Então tá, mas afinal, por que eu dei essa fodendo volta, né? Simplesmente pra falar que se até o corpo já é diferente de pessoa pra pessoa, como que alguém pode achar que existe uma única técnica perfeita, um estilo certo que você tem que seguir, uma forma de lutar específica que se você não fizer desse jeito você não vai ser um bom lutador? O Poatan é um ectomesomorfo todo bizarro, com um crânio gigantesco, mão, pé gigantesco, uma densidade óssea completamente fora do normal. O cara pesa cento e poucos quilos, parecendo extremamente magro. Bom, pra ele o que funciona, dado esse biotipo absurdo dele aí, é aquilo que ele faz: é controle de distância, são movimentações new school, que eu vou explicar daqui a pouco. Essa mão dele baixa que tá, você pode falar, mas ele foi nocauteado pelo Desarnia porque ele tava com a mão baixa. Mas cara, isso não é a única raiz dessa explicação. O cansaço, a desidratação, tudo isso conta muito. Por que ele não foi mais nocauteado depois disso? Isso levando soco muito forte de pessoas mais fortes, mais pesadas do que o Desarnia. Então é isso que tem que se levar em consideração. Dito isso, vamos direto aí para as escolas, né? Old School versus New School. Primeiro vamos entender o que é ser old school no striking de MMA. O Khalil Rountree é o exemplo perfeito disso. O cara vem de um Muay Thai tradicional, bem estruturado, bem fundamentado. E olha, eu não tô falando mal do Muay Thai. O Muay Thai do cara é lindo, é excelente, ele tem tudo que um coach tradicional pediria. A guarda alta e cerrada, proteção constante, base sólida, combinações diretas do manual, jab direto low kick, movimentação econômica sem firula, tudo extremamente correto. É aquele estilo que quando você vê você pensa, caraca, esse cara treinou direito, fez a lição de casa, aprendeu tudo bem bonitinho. E funcionou pra ele, ele chegou no nível mais alto do UFC, ele disputou o cinturão. E que mora o detalhe, é um sistema fechado, é previsível. Você consegue ler o que vem a seguir, porque segue uma lógica linear. Jab para medir, low kick, direto, clinch, se aproximar demais. É efetivo? Sim, claro que é efetivo. É seguro? Sim, mas tem um teto. Agora a New School, que vai ser representada pelo Poatan, é completamente diferente. New School não significa sem fundamento. Muito pelo contrário, significa pegar os fundamentos e quebrar. É o cara que entende tão bem o jogo que ele sabe quando dá pra mudar. Olha o Poatan nessa luta. Muitos momentos ele tá com a guarda baixa. Postura lateral exagerada, mão solta. E ele fica se movimentando de forma que não segue padrão. É o que o Vinícius Anthony falou de andar errado. Ele puxa a cabeça para trás ao invés de bloquear, deixa aberturas propositais, muda o timing constantemente. Não tem aquela previsibilidade do 1, 2, 3. Você não consegue ler o que vem, porque ele não está seguindo uma cartilha. Ele está reagindo, se adaptando, improvisando dentro de um sistema próprio. Você pode até tentar dizer alguma coisa do gênero, mas ele só consegue fazer isso porque ele é maior e mais forte do que o Khalil Rountree. E isso não é verdade. A gente tem exemplos, por exemplo, no próprio Muay Thai mesmo do Saenchai, que é potencialmente o maior lutador de Muay Thai de todos os tempos. E ele não é nada ortodoxo. Nunca foi nem um pouco ortodoxo. Ainda assim, ele quebrou tudo, né? Ele dominou absolutamente tudo, se não me engano. Ele foi campeão de 5 categorias diferentes, coisa completamente maluca. Ele basicamente fez no Muay Thai o que o Pacquiao fez no boxing. E veja só, o Pacquiao é o quê? Isso mesmo, nada ortodoxo também. Então, existe uma lógica por trás do que eu estou dizendo. Quando você coloca esses dois estilos frente a frente, como foi nessa luta, você vê exatamente porque o disco tem limitações em altíssimo nível. Repara aqui no começo, o Khalil está fazendo tudo certo tecnicamente, guarda alta, checando o chute e tal, respondendo com as combinações que ele treinou milhares de vezes. Mas o Poatan,
Ele até parece que tá levando uns socos na cara. Mas ele não tá lutando contra as técnicas do Kaliu, ele tá lutando contra o sistema do Kaliu. Olha isso, o Poatan deixa a mão baixa de propósito. O Kaliu, treinado no sistema tradicional, vê a abertura e vai em cima. E é exatamente isso que o Poatan quer. Porque o sistema old school é ver a abertura igual atacar. É lógico e previsível. O Poatan usa isso contra ele. Ele cria aberturas falsas, ele convida o ataque que ele já está esperando e contra-ataca. E aqui repara no timing, o Kaliu tem um ritmo constante. Ele ataca em intervalos similares. E ele gasta muita energia fazendo isso. Porque é assim que ele treinou. É disciplinado e consistente. Já o Poatan, ele fica fazendo essas fintas de corpo, ele quebra o ritmo constantemente. Ataca quando não deveria, espera quando deveria atacar. Isso bagunça todo o sistema defensivo do Kaliu. Porque o Muay Thai tradicional treina a padrões de defesa. Se o ataque não vem no padrão esperado, a defesa se confunde. Aí você vê o resultado. Não é que o Kaliu lutou mal. Ele lutou belamente. Por um momento até achei que ele venceria. Ele lutou exatamente como foi treinado para lutar. O problema é que ele enfrentou alguém que não joga o mesmo jogo. É tipo colocar um cara que tá jogando xadrez contra um cara que tá jogando damas. Eu quero ser claro aqui. O old school não é ruim. O Muay Thai tradicional, o boxe clássico, o wrestling de base, isso funciona. E funciona em 90% dos casos. O problema é, quando você sobe de nível, quando você enfrenta o top 1%, aí você precisa de algo mais. O Kaliu, com seu estilo certinho, venceria 95% dos lutadores do UFC, provavelmente. Mas contra aquele 5% do topo absoluto, o Poatan, o Iri Prohaska, que é outro maluco completamente estranho, as pessoas acham ele descoordenado, mas na verdade o striking dele tem um brilhantismo bizarro. Bom, esses caras eles transcenderam essa cartilha. Então o Kaliu parece limitado, porque ele foi ensinado que existe uma forma certa de lutar. Por isso que eu falo, ser ortodoxo demais pode ser uma fraqueza. Não estou dizendo que você deve ignorar os fundamentos, não estou dizendo que você não deve aprender como é que você gira o quadril para dar um soco, como que você faz uma esquiva de cabeça, como que você faz um pêndulo, como que você dá um chute semicircular. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, embora os fundamentos sejam essenciais, e você vê nesses caras que quebram cartilha fundamentos excelentes, excelentes não, talvez não, talvez não sempre, talvez não no Diri, tipo, o Diri é estranho, ele é um caso à parte, mas no geral você vê. Você tem o direito e até o dever de utilizá-los de uma forma não convencional. Isso vale para pessoas que não treinam a sério, né, com o intuito de competir, porque aí você só está se divertindo, é um hobby, você deve fazer isso da forma que você mais aproveita, que você mais se diverte. Isso vale também para os caras que querem competir, porque eles precisam achar formas de competir em uma esfera mental, porque fisicamente todo mundo está muito equiparado. E é a partir desse ponto que se entra novamente os flertes com a arte marcial tradicional, né? Porque a arte marcial tradicional, embora carregue o nome que remonta à tradicionalidade, ela não é nem um pouco ortodoxa nos esportes de combate, né? As técnicas utilizadas são muito diferenciadas. Você vê, por exemplo, como aqui demonstrado, filmagens de treino muito honestas do Anderson Silva, do Didi Prohaska, do próprio Poatan, com o Steven Seagal. Esses caras que eles acabam fugindo dos estilos de combate mais ortodoxos, eles são pessoas de mente aberta, eles são pessoas interessadas na luta, eles são fãs, acima de tudo. Mas vamos voltar ao ponto principal agora. Por que os caras no nível mais alto passam a ter essas técnicas estranhas? Não é porque o Wing Chun é superior ao boxing, não é porque o Aikido é superior ao wrestling, não é porque o Karatê supera o Muay Thai. É por causa do tempero. No mais alto nível, quando todos estão treinando a mesma coisa, todos aprendem a se defender da mesma coisa. Aquele cara que soma um 10% a mais de um negócio que o pessoal não está acostumado a ver, já tem a diferença. Esse cara que faz aquela coisa estranha,
acaba chegando a um grau nunca antes visto de efetividade. Esses caras não abandonaram o fundamento. Eles têm o Muay Thai, eles têm o kickboxing, eles têm o boxing, o wrestling, mas eles adicionaram aquela coisinha extra. E é essa coisinha extra, esse tempero, que os torna tão lendários. Qualquer um pode aprender um jab perfeito, qualquer um pode aprender um low kick tecnicamente adequado, mas é que no mais alto nível, todo mundo tem essas coisas. A diferença está no que você tem e os outros não têm. Obrigado por ter assistido, não esqueça de se inscrever, me fala da sua experiência, me fala se em algum momento você teve problema com algum mestre que pegava muito no seu pé, não deixava você fazer as coisas do seu jeito, e tchau!